Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou Guilherme Sebastiani. Sou Bruno Iacoski. E hoje a gente vai responder duas perguntas em uma de um ex-aluno nosso. Sim, a gente privilegia as perguntas dos ex-alunos, porque afinal de contas aqui não é justiça social nem democracia, aqui quem manda sou eu, né? E a gente tem que puxar o saco dos nossos clientes, os alunos são clientes, né? E é do Dilon Henrique de Gravataí. Cara, ele manda um monte de pergunta e ele, na verdade, aqui a gente vai responder duas em uma. Por que duas em uma? Porque ele mandou a pergunta e 6 meses depois ele mandou uma outra pergunta que é praticamente a mesma. Então eu vou ler as duas, tá? Para de mandar perguntas, João. Um projeto de design de marca, ou seja, a parte gráfica, normalmente precisa de uma estratégia de marca, ou seja, a parte de branding, para ter o que comunicar? Como funciona um projeto de identidade visual quando o cliente não tem uma estratégia de marca clara e nem está disposto a investir nisso nesse momento? Assumimos que o que o cliente acha que sua marca é, ou fazemos um trabalho mais básico de DNA? Então, antes da gente responder, vamos detalhar ali. Essa é uma situação muito comum. E eu vou te dizer que até hoje a gente tem projetos que são só de identidade visual no escritório. O Bruno vai responder como eles fazem, eu vou responder e a gente vai completar. Ou seja, como eu faço um projeto, depois que você aprende o que é branding, como é que você vai tocar um projeto sem ter a estratégia da marca, né? Tocar a identidade visual sem ter a estratégia da marca. Daí ele pergunta isso de novo 6 meses depois. Como desenvolver uma identidade visual quando o cliente não tem um posicionamento definido? Em alguns casos, a marca tem um posicionamento percebido, mas não tem consciência dele. Mas e quando nem isso acontece? Fazer um projeto com diferenciais de qualidade. E ele está falando isso do posicionamento de diferenciais de qualidade porque é algo que a gente fala no curso, né? Que não existe, que é qualidade não é um diferencial. Ou só dar prosseguimento a um posicionamento de marca se for estruturado. Até onde a estratégia de um projeto de expressão de marca deve ir, então, sem essa estratégia? E aí, Bruno, como é que a gente faz uma identidade visual quando o cliente não tem uma estratégia de marca? É bem delicado, mas eu acho que tem solução. Então, eu vou separar em duas respostas. Uma falando de como funciona o projeto de identidade visual, ou naming, quando o cliente não tem uma estratégia clara de marca. Acho que tem 2 soluções para isso. Eu, particularmente, eu não gosto de pegar projetos que sejam só identidade visual, que eu não consiga dar um mínimo de assistência sobre a estratégia de marca. Então eu prefiro evitar esse tipo de coisa. Isso é uma posição minha, talvez funcione para algumas pessoas. A segunda é criar um sistema, criar uma metodologia sua que você consiga fazer um pouco de investigação sobre o que é essa marca. Isso já fazer parte do seu processo. E você fazer trabalhos com o mínimo desse formato. Então, fazer workshops, fazer entrevistas, porque às vezes a empresa não tem uma estratégia bem definida, mas as pessoas que trabalham nessa empresa têm uma ideia do que essa marca é, do que ela pode falar, do que ela não pode falar, e fazer algum workshop, entrevistas, algum tipo de dinâmica pode ajudar você a extrair isso de uma forma que inicialmente ela é confusa, ela é caótica, mas ela tende a se tornar uma coisa mais organizada e mais objetiva para a empresa. Isso é o que eu acabo costumando fazer, esses workshops me ajudam bastante nisso daí. Você consegue tirar ou atributos, ou personalidade, ou diferenciais, ou benefícios racionais e emocionais. Tudo isso pode te ajudar ou a criar pelo menos um texto de posicionamento, ou a sistematizar essa conceituação através de uma mandala ou qualquer outro tipo de sistema de conceituação de marca que seja mais adequado para você. O importante, eu acho que até do que você está falando, não é só assim, uma vez que você bota um pé no branding, mesmo que você continue trabalhando com identidade visual, no momento que você vê todo um lado de estratégia por trás da mecânica que as marcas têm no momento do ponto de vista de percepção, no ponto de vista de influenciar a linguagem, a imagem que você tem naquele mercado, você não consegue dar um passo para trás, né? Você entrou no buraco do coelho da Alice no País das Maravilhas, não tem volta, você nunca mais vai voltar a fazer aquela coisa de pega um briefingzinho e sai criando loginho e o cliente quer amarelinho, vermelhinho, redondinho, quadradinho, não dá. Mas de novo, se você for ficar refém de ter que vender para ele um trabalho de branding toda vez, talvez a empresa não esteja preparada nem para usar aquele trabalho de branding naquele momento. Ou, no final, você vai ter que fazer um preço muito barato, não vai ter lucro e o cliente não vai usar aquilo da maneira adequada. Ou ele não está afim, ou ele não tem o prazo. Então, você fica refém do fazer perfeito ou fazer de uma maneira leviana. E realmente isso que o Bruno colocou é muito bacana. Você pode falar, tá, se eu chegar
em atributos racionais e emocionais que a marca tem que comunicar, ou no diferencial, ou numa ideia central, e num conceito, não do logo, dane-se o conceito do logo, mas no conceito do que a marca quer representar, e isso seja acordado com aquele cliente, você consegue ir para a criação. E o que é interessante? Mesmo que não seja um trabalho ainda dos mais aprofundados, você resolve boa parte dos problemas que os designers reclamam, que é, e o cliente não sabe o que ele quer. Não sabe. E justamente fazer esse aprofundamento, essas investigações vão te ajudar a descobrir não necessariamente o que ele quer, mas o que ele precisa. E aí você pode validar com ele, olha, te acredito que a marca tem que evocar essas características, expressar essa personalidade, demonstrar esses diferenciais, né? Quando a gente fala, por exemplo, de características de projetos de design, numa filosofia, escola Bauhaus, escola de década de 60, tem que indicar o que a empresa faz. Isso já não é mais necessário, né? Ou pelo menos não. Era quando você tinha 3, 4 empresas que faziam aquele produto. Quando você tem 50, já não é mais o caso. Mas você pode discutir justamente com o cliente, antes de criar, depois dessa investigação, definir qual é a mensagem que aquele sistema de identidade visual vai comunicar. É diferenciais, atividade, personalidade, cultura da empresa, valores, uma identificação com o perfil consumidor. Então, você vai ter que agora pensar em métodos de coletas mais práticas e inserir isso na tua metodologia. E isso faz bastante sentido, porque a gente está falando de coisas que os designers reclamam, né? E quantas vezes a gente não ouve designer falando que o cliente não sabe o que ele quer, ou ele não gostou, ele vai colocar o gosto pessoal dele na decisão. Isso costuma acontecer quando você não tem um acompanhamento estratégico, ou quando você não define as mensagens junto com o seu cliente. Essa fase é extremamente importante. Porque senão, se você não oferecer formas dele julgar se o seu trabalho foi bom ou não foi bom, ele vai julgar através de questões estéticas, ou que ele acha que pode se assemelhar à marca dele. Então, você tem um repertório para conseguir falar com o seu cliente, conseguir mostrar quais são as soluções possíveis para aquele tipo de problema ou de estratégia, já te ajuda bastante no meio do desenvolvimento do projeto. E eu acho que você falou uma palavra que valeria a pena só reforçar no final, ou seja, qual é o problema que você está resolvendo? O problema que você está resolvendo da empresa é alguma questão que está por trás lá de comunicação, de diferenciação de estratégia. O problema não é a empresa precisa de um logo. Porque só tem 2 maneiras de você entender um projeto de identidade visual. Ou ele é importante para a empresa e ele vai impactar na construção da imagem, da percepção daquela empresa no mercado e nas vendas, e para isso você precisa de um trabalho mais estratégico profissional, ou ele não é importante. Se ele não é importante, que é o que eu falo quando eu tenho um cliente resistente, eu falo assim, então se não é importante, não tem nem que ficar gastando dinheiro para definir cor, forma, pega uma fonte aí e usa. Aí o cliente senta assim, não, por quê? Aí então pode ser qualquer coisa. Aí fala, não, então não pode ser qualquer coisa. Então se não pode ser qualquer coisa, é definir o que tem que ser, e isso é mais importante do que a etapa de desenho. Eu acho que a gente acaba entrando num outro ponto interessante aí, que é se de fato aquele trabalho que você está recebendo, ele necessariamente é o que o cliente precisa. Acho que a gente pode olhar para o projeto e falar para o cliente, às vezes pode custar o projeto em si, mas falar, cara, o que você precisa não é de um sistema de identidade visual, você precisa de alguma outra coisa, eu não consigo solucionar o seu problema. Você precisa de um trabalho de estratégia de marca, você precisa diversificar o seu produto, você precisa procurar um novo mercado, você está com algum outro problema que a identidade visual em si não vai resolver. Isso é uma posição interessante que a gente tem que tomar, exatamente, porque você acaba, dependendo do que você promete que você vai entregar, você vai ser cobrado por isso. Se você achar que você vai melhorar as vendas do cliente através da identidade visual, isso não é necessariamente verdade. Então tem que ser muito franco e fazer uma análise muito clara, muito sincera, muito ética sobre o que de fato você está entregando para o trabalho. Exato. Fechou? Então aí até para ter uma visão um pouco mais estratégica, um pouco do processo, ou até entender quando uma identidade visual pode ajudar um cliente a vender mais, vou deixar o link aqui para uma aula gratuita lá do Brandster, que é a Logo Hacking, que é entender como essa marca funciona do ponto de vista da perspectiva do consumidor. E aí, de repente, pode ser um vídeo que até mesmo o teu cliente pode ver para entender quais são os problemas que uma identidade visual pode ou não resolver no projeto. Eu já fiz essa aula, eu indico também. Valeu, obrigado. Valeu, Dilon. Então para de mandar perguntas, que a gente já é o 3º ou 4º vídeo que a gente responde das tuas perguntas. Mas a gente gosta de você porque é nosso cliente. Então, tá bom. Valeu. Até a próxima.